CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Nós vamos hoje estudar o livro dos médiuns. Eu estou aqui, aí eu vou voltar uma aula, porque o nosso professor ele está atrasado. Pode ser que ele chegue a tempo ainda para falar do item. É a questão 257, né, Tiago? E aí eu vou estudando a 256, porque nós estamos no capítulo 24 e fala da identidade dos espíritos, provas possíveis de identidade, distinção entre os bons e os maus espíritos, questões sobre a natureza e identidade dos espíritos. Nós estamos no capítulo 24, acho que é da segunda parte do livro dos médiuns, e que fala sobre tudo isso que eu disse. Então aqui nós vamos estudar ali o item 256. Mas antes vamos ouvir o Evangelho. Capítulo 6. Cristo Consolador, o jugo leve. Item 1. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Pedimos a Jesus, pedimos a Deus acima de tudo, agradecendo esse amanhecer, agradecemos essa oportunidade de estarmos estudando, aprendendo. Pedimos aos bons espíritos, o patrono desse estudo, seu Ernesto Bozano, que nos auxilie, ao seu altivo, a dona Lourdinha, as irmãs queridas. Pedimos ajuda, pois nada sabemos e muitos precisamos de aprender. Pedimos por nós, encarnados, os desencarnados. Pedimos pelos ouvintes, pedimos entendimento. Peço, em nome de Jesus e em nome da espiritualidade, mas acima de tudo em nome de Deus, que iniciaremos os nossos estudos. Que assim seja. Graças a Deus. Pode ler, neném. É a questão 256. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de suas personalidades se apagam, de alguma forma, na uniformidade da perfeição, e, entretanto, não deixam de conservar sua individualidade. É o que acontece com os espíritos superiores e os puros espíritos. Sim. Então, nesse parágrafo que a nossa irmã leu, está bem assim explicado que na medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de suas personalidades se apagam de alguma forma na uniformidade da perfeição, que quanto mais nós, espíritos, estudar, entender, isso é o meu entendimento, tá, gente? Porque eu não sei muito sobre aula do livro dos médiuns,
Mas assim, pelo que está dando para entender aqui, que quanto mais a gente se elevar, conhecer a doutrina espírita, conhecer sobre o que acontece na espiritualidade, nos conhecer, mais a gente vai aprender, mais a gente vai se purificar. Quanto mais a gente se vê livre das coisas materiais, pelo que eu estou entendendo aqui, tá? Continua, Nenê. Nesta posição. Nesta posição, o nome que tinham na Terra, numa das 1000 existências corporais, efêmeras pelas quais passaram, é uma coisa completamente insignificante. Notemos ainda que os espíritos são atraídos uns para os outros, pela semelhança de suas qualidades e que formam, assim, grupos ou famílias simpáticas. Pode ler. Por outro lado, se considerarmos o número imenso de espíritos que desde a origem dos tempos devem ter chegado a primeiras fileiras e se o compararmos com o número tão restrito dos homens que têm deixado um grande nome na Terra, compreenderemos que entre os espíritos superiores que podem se comunicar, a maioria não deve ter nomes para nós. Mas como necessitamos de nomes para fixar nossas ideias, eles podem tomar o do personagem conhecido, cuja natureza melhor se identifica com a deles. Aí o que acontece? São isso que acontece. A gente vê isso aqui nessas casas. Tem casa de curas, que outros lugares, tem casa na Umbanda, que botam nomes em espírito, entendeu? Por exemplo, uma moça chegou aqui, aí um médium vidente pegou, ele falou assim para a moça, falou, olha, eu vi o doutor Bezerra contigo e ele falou isso e isso e isso para falar para você. Falou lá umas coisas para a moça. E aí a moça falou assim, não, você não viu o doutor Bezerra, eu ando com preto velho. Acho que ela falou assim, olha, isso são o quê? Espíritos que a pessoa quer botar nome, bota para eles. Dá para entender aqui, né? Que esses espíritos, eles são tão elevados e tem as falanges dele. Que ao chamar, pode ser que, quer dizer, eu às vezes, em determinada situação, eu chamar, doutor Bezerra, me ajuda. Pode ser que ele venha, pode ser que ele não venha, mas manda alguém da falange dele para me ajudar, para me socorrer, entendeu? E o quê? Eu dou o nome do doutor Bezerra, mas pode ser que venha um André, um João, um Marcos, entendeu? Como que são essas coisas? São espíritos que já estão elevados, superiores, que ajudam e que a gente dá um nome, mas para eles isso não significa nada. Entendeu? O que está dando para mim entender é isso. Continua, Nenê. É assim que nossos anjos guardiães se fazem conhecer na maioria das vezes pelo nome de um dos santos que veneramos e geralmente pelo nome daquele pelo qual temos mais simpatia. Aí dá para ver que é igual o anjo da guarda, que a gente sempre pede, meu anjo da guarda, me socorre. E aí a gente dá um nome, quem é seu anjo da guarda? Acho que é o... Eu falava assim, deve ser Rafael, que eu gosto do nome Rafael. Eu gosto do nome Rafael, entendeu? Então são essas coisas que está dando aqui para mim entender, é isso, que você dá um nome, como ele é um espírito superior, bem superior, e esse espírito pode nos ajudar, pode nos encaminhar, porque ele é que nos encaminha,
Aí o que? Nós damos o nome que a gente pensa que é, mas que às vezes não é. Vamos. Simpatia. Segue-se daí que se o anjo guardião de uma pessoa se apresenta como São Pedro, por exemplo, não existe qualquer prova material de que seja exatamente o apóstolo deste nome. Pode ser ele, como pode ser um espírito totalmente desconhecido, pertencente à família de espíritos de que São Pedro faz parte. Entenderam? Aquilo que eu estava explicando. Supondo, é espírito, daqui a pouco Nenéia desencarna. Aí, ela, de tão elevada que ela está estudando, de tudo, ganharia simpatia de anjos, de espíritos superiores, e aí ela é determinada a cuidar de alguém, entendeu? Aqui. E aí o quê? Vão dar aí chamam a Maria de Nazaré, me socorre. Vai ver que ela é uma das pupilas lá de Maria. Aí Maria vai lá, fala, né, vai lá, olha aquela pessoa ali que está me pedindo socorro. Aí ela vai socorrer essa pessoa. Só que a pessoa está achando que é Maria. Pode ver até a aparência de Maria. Só que é a Elinéia. Entenderam aqui? Né? Vai, continua. Segue-se ainda que seja qual for o nome pelo qual invoca-se seu anjo guardião, ele atenderá ao apelo que lhe é feito, porque é atraído pelo pensamento, e que para ele o nome é indiferente. Pode continuar, viu, né? Entendeu tudo isso? Do nome, isso. Pediu para ele, vai qualquer um em nome dele. Isso. É que é aquela explicação, chamou o doutor Bezerra, foi um outro rapaz, só que está em nome de doutor Bezerra, entendeu? E não deixamos de ser socorridos, eles estão sempre nos socorrendo, que pedimos ajuda a eles. Vamos lá para o próximo. O mesmo acontece todas as vezes que um espírito superior comunica-se espontaneamente, sob o nome de um personagem conhecido. Nada prova que seja, precisamente, o espírito desse personagem, mas se ele nada diz que desminta a elevação do caráter deste último, há presunção de que seja ele, e em todo caso, pode-se dizer que se não for ele, deve ser um espírito do mesmo grau de elevação, ou talvez até enviado por ele. Em resumo, a questão do nome é secundária, podendo o nome ser considerado como um simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita. Tá bem explicadinho, não tá? Foi o que você falou. Isso. Foi o que você explicou aí, então, certo? Isso, pode continuar. A posição é completamente diferente. Quando um espírito de uma ordem inferior ordena-se com um nome respeitável para dar crédito às suas palavras, e este caso é tão frequente que não seria demais manter-se em guarda contra essas espécies de substituições. E graças a esses nomes de empréstimo, e principalmente com o auxílio da fascinação que alguns espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram tornar aceitas as ideias mais ridículas. Entenderam aí? Porque às vezes, o que acontece? A posição é completamente diferente. Quando um espírito de uma ordem inferior adorna-se com um nome respeitável para dar crédito às suas palavras. E este caso é tão frequente que não seria demais manter-se em guarda contra essas espécies de substituições. Porque quando a gente
Até mensagem eu vejo, a maioria quando o espírito às vezes dá mensagem, ele fala, quando o espírito ele é elevado, ele não quer saber de botar nome, você está entendendo? Não quer saber de aparecer. Isso incomoda até os espíritos, quando há quer tirar foto do espírito, essas coisas, isso incomoda até os espíritos superiores, entendeu? Eles não gostam disso. E quando quer botar o nome, Leon Denis, você desconfia. Fala e vai lá, Leon Denis. Aí você fala, como Leon Denis? Vai analisar, que aí que está o livro dos médiuns. Ele se diz o manual dos médiuns. Para quê? Para os médiuns poder analisar se aquilo é real e se não é. E aí você conhece o espírito, a necessidade desse estudo, por quê? Para você ter o conhecimento do espírito, ter a vibração do espírito. Quando um espírito bom se aproxima de você, quando é um espírito brincalhão, um espírito que não quer fazer bem, você sente a vibração do espírito. Por isso a necessidade que quando às vezes eu falo com as pessoas, para ser médium, há necessidade de você se moralizar? Não, acho que até aqui no livro dos médiuns está escrito isso. Não tem essa necessidade. Mas para ser um bom médium, há necessidade de se moralizar, do médium se moralizar, para você ser um bom médium, que aí você vai aprender a discernir essas coisas. Você vai saber quando um espírito quer fazer mal, quando um espírito ele quer passar por alguém, quer dar o nome de uma pessoa que ele não é, porque os espíritos mesmo dá a mensagem, mas eles não estão nem aí para falar, eu sou fulano, diz que eu sou fulano. Eles não falam isso, entendeu? Vamos, né? A questão da identidade é, portanto, como já dissemos, quase indiferente quando se trata de instruções gerais, visto que os melhores espíritos podem se substituir mutuamente, sem que isso traga consequência. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, cuja individualidade nos são, com raras exceções, completamente desconhecidas. Continua? Pode. O que nos interessa não é a pessoa deles, porém, seus ensinos. Ora, desde que este ensino seja bom, pouco importa que aquele que o deu chame-se Pedro ou Paulo. Julgamos-lo pela sua qualidade e não pela sua insígnia. Pode continuar. Se um vinho é ruim, não é a etiqueta que o tornará melhor. Acontece diferentemente nas comunicações íntimas, porque é o indivíduo, sua própria pessoa, que nos interessa, e é com razão que nesta circunstância procuremos nos certificar de que o espírito que atende ao nosso apelo é realmente aquele que desejamos. Entenderam? Tá bem explicadinho isso aí, né? Você entendeu, Girlane? Isso. Não muda nada. O espírito, ele não quer saber. A Gislane pediu ajuda a Maria de Nazaré. Maria de Nazaré tem lá a Elinéia do lado dela, a Dilane, mandou lá socorrer a Gislane. Ela vai crente que é Maria de Nazaré. Só que não é. E o espírito que está ali ajudando, ele é tão elevado que ele
Ele não quer saber, ele poderia falar assim, não, pediu foi Maria de Nazaré, que, né? Se é nós aqui encarnado, né? Pediu foi Elinéia, vai Elinéia lá ajudar ela, né? Eu não. Olha só como é que é o mundo dos espíritos, né? É a coisa mais linda que... Agora eu entendi, com esse exemplo aí eu entendi. É porque tu estava falando do exemplo espiritual. Isso aí eu não entendo muito, mas agora do encarnado, entendi, é assim mesmo. Isso é muito bonito. Eu acho, né? O mundo espiritual é muito bonito, que é um concordando com o outro, é eles todos se harmonizando entre eles, trabalhando junto para um progresso, né? Supondo, aqui no CEAP tem muitos espíritos trabalhadores aqui. E esses espíritos, a gente não tem noção da elevação desses espíritos. E aí o que? Eu vejo assim, que eles ajudam a gente, entendeu? Nós, os trabalhadores, eles ajudam. E quando os lá de fora fazem armação para a gente, os trabalhadores, nós passamos por cada coisa. Você está vendo, hoje fizeram uma armação para ele aqui, tá? Ele vai saber quando ele chegar. Lá fora, a espiritualidade lá fora, os inferiores e os que não querem ver a casa crescer. Ele que é o que dá aula, que entende mais. Aí o quê? Na aula dele sempre tem muita gente, pessoas mais sábias. Hoje não veio uma pessoa dessas que eu não considero sábia, gente. Eu mal tenho alguma coisa assim. Então, o que acontece? Tá nós aqui, ó. Nós três aqui. 4 ali com o Tiago dando a maior força ali, entendeu? Olha o que armaram para ele ontem, entendeu? São coisas que a gente tem que manter em prece, manter em vigilante. Os espíritos estão toda hora mandando mensagem para isso não vir a acontecer. Então, graças a Deus, a espiritualidade que está nos ajudando para supor ele aqui, né? Para estar aqui. E na próxima aula ele repete a aula, entendeu? Para poder firmar aí ou dizer as coisas as palavras que nós não sabemos. Isso, passar o ponto de vista dele. Que infelizmente nós vamos entrar aqui na 257. A identidade é muito mais fácil de constatar quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos caráter e hábitos são conhecidos, pois são precisamente esses hábitos dos quais não tiveram ainda tempo de despojar-se, pelos quais eles se fazem reconhecer e dizemos imediatamente que ali está mesmo um dos sinais mais seguros de identidade. Sim, porque aí vê, quando você vê que é um bom espírito, você não precisa ele dizer o nome. Você lendo a carta, lendo a mensagem, eu por mim, eu tiro isso assim, sempre quando eu vou ler a carta, eu vou ler a mensagem, aí eu me boto ali, eu boto o meu coração ali para me sentir o espírito. E às vezes até o espírito faz presente, entendeu? E aí eu falo assim, graças a Deus, Jesus, muito obrigado. Eu sempre agradeço por isso. Porque às vezes em uma palavra tá lá. Aí não precisa ele dizer o nome, entendeu? Sou Leon Denis. Não tem essa necessidade. Vai, continue. O espírito pode, sem dúvida, dar provas desta, atendendo ao pedido que lhe é feito, mas só o faz quando isto lhe convém, e geralmente este pedido o magoa. É por isso que deve-se evitá-lo. É
o que você falou, que o espírito não faz questão de ser identificado, de ser... Isso. E outra coisa que dentro dessa aula aqui tem isso aqui. Quando uma pessoa, às vezes, que a gente que trabalha na psicografia, esse é um trabalho muito sério. A psicografia tem, às vezes a pessoa fala, eu psicografo, vou lá. Não é um trabalho, assim fácil. Você vai vendo a vida dos médios que se dedicaram a esse tipo de trabalho, que foi o Chico. Aí lá, como eu sou do interior, lá da divisa de Minas Gerais, lá conhece mais ele, então conta muitas histórias. Quanto cuspiram no rosto dele, rasgaram carta, não, isso não é da minha família, que não sei o quê. Então isso vem. E a gente tem que estar preparado para escutar isso, porque ele estava, entendeu? O Chico estava. A pessoa vinha, isso não é da minha família, rasgava, jogava os papéis no rosto dele, e ele ali ficava calado, entendeu? Que esse é o exemplo que a gente tem que ter. Já que a gente não pode seguir o exemplo de Jesus, o outro dia veio um espírito, deu uma mensagem assim, que sigamos os exemplos desses bons espíritos que caminharam aqui conosco, que fizeram, que nem o seu altivo, esses espíritos que a gente chama, a Dona Cidinha, Dona Ivone. Então, que a gente siga o exemplo deles, pelo menos, né? Aí eu penso toda vez, eu lembro do Chico, toda vez que vem uma pessoa para falar sobre psicografia, eu já penso logo nele. E peço proteção e tudo. Que aí a pessoa diz o que ela quer, ou também diz o que a gente não quer escutar. E isso é normal, eu falo. Nem sempre vai vir todo mundo, muito obrigado, não sei o quê, sempre, entendeu? E fora o teste que vem, que muita gente, o familiar está vivo, aí vem pedir a notícia do familiar que entre aspas, desencarnou. Mas o familiar está vivo, entendeu? Vem muitos testes para o médico. Isso são todos. Um espírito que eu sempre evoco, né, nas minhas orações, nas minhas preces, é o da Dona Lourdinha, que para mim é o mais próximo, né, que foi o desencarno mais recente. Sim. Que foi o quê? Resignada, nunca reclamou. Então é um exemplo, né, de resignação, que as pessoas podem ter um probleminha assim, já começa a reclamar. Verdade. Já tem um exemplo ali firme ali para você ver que não é fácil. Ninguém disse que seria. É verdade, continua, né? Ao deixar seu corpo, o espírito não se despojou da sua suscetibilidade. Ele se ofende com qualquer pergunta que tem por objetivo pô-lo à prova. Aonde estava o segundo parágrafo? Não, está ali em cima. 257, não é isso? Uhum. Vou ler de novo lá em sim, cima. pode deixar, já achei. Deixou? Ao deixar isso. Pode ir. Ao deixar seu corpo, o espírito não se despojou da sua suscetibilidade. Ele se ofende com qualquer pergunta que tem por objetivo pô-lo à prova. Sim. Aí o que acontece? Um espírito tem ali no céu e inferno uma família lá, um senhor, acho que é um senhor. Aí pediu, aí o pessoal, os familiares pediram, foi a senhora, né? Foi a senhora. Foi pedir mensagem do espírito. Aí o espírito falou lá uma coisa, aí ele saiu e falou assim, poxa, não tem nada que comprova ele.
queria que me desse pelo menos o número da identidade ou o número do CPF. Então, o próprio espírito que passou a mensagem que falou, ele fica triste em ouvir essas coisas. Isso é falta de fé, falta de confiança, né? Isso, ontem veio a mensagem dizendo sobre isso, falta de fé, falta de confiança. Se a gente confiar, a gente pega e guarda, entendeu? Talvez não é um momento certo do espírito dar detalhes, que às vezes o espírito vem dando detalhes. Desencarnei dessa forma, isso e isso, mas às vezes ele não dá detalhes. Ele pede para fazer prece por mim, isso e aquilo, e não dá detalhes de nada. E às vezes quem vai receber fica frustrado. Aí fala, poxa, eu queria ter um detalhe, o número da roupa que usava. Já chegou para mim uma pessoa, dizia que queria pelo menos que vestido que ela foi enterrada. Eu não vejo que foi enterrada, que o espírito está com vestido. Eu sei que ele está com a roupa, isso. Entendeu? Porque são coisas assim fúteis que não tem nada para o espírito, entendeu? Tem espírito que há necessidade dele passar detalhes, passar alguma coisa. Até mesmo quando os familiares, eu conheci um espírito que ele passa detalhes, porque os familiares não acreditavam. Não acreditava em Deus, não acreditava que morria, que voltava. E aí, o espírito, ele vem, aí ele fala, isso não existe. Esse negócio de morrer e voltar, isso não existe. Mas aí fica com a dúvida, fala assim, que roupa ele está usando? Aí, tá vestindo um terno assim, um terno assim. Aí a pessoa... Não, o jeito da roupa é ele mesmo, porque ele foi enterrado desse jeito. Olha, aí é um detalhe, porque a necessidade pela falta de fé da pessoa, falta de confiança, entendeu? De todo mundo, dos familiares, que ninguém acredita em vida após a morte. Mas, para nós que já estamos no caminho, nós estamos seguindo a casa espírita, estamos numa casa espírita, estudando as obras de Kardec. Por que que um vai me dar? A minha prima desencarnou, a pessoa me mandou a mensagem, ela está bem, foi amparada, isso aqui. Por que que eu vou ter dúvida? Eu vou perguntar, não, vê como é que ela é mesmo. Não tem o número da identidade dela? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos confiar mais. Se eu estou estudando a doutrina, acredito no que existe o plano espiritual, que dúvida é essa? Não podemos. Vamos, né? Há uma pergunta que ninguém ousaria fazer-lhe. Se ele se apresentasse vivo, de medo de ser inconveniente, por que então teriam menos consideração por ele depois de sua morte? Tá vendo? Lê de novo isso daí, né? Porque isso aí é muito bom e tem lá no livro do Céu e Inferno sobre isso mesmo, o espírito, vai. Há uma pergunta que ninguém ousaria fazer-lhe se ele se apresentasse vivo, de medo de ser inconveniente. Por que então teriam menos consideração por ele depois de sua morte? Entenderam, né? Está bem explicadinho. Vai, continua. Quando um homem apresenta-se num salão declinando seu nome, irão dizer-lhe a queima-roupa que prove realmente quem é, exibindo seus títulos, sob o pretexto de que há impostores. Pode continuar. Este homem teria certamente o direito de relembrar ao interrogador as regras da civilidade.
é o que fazem os espíritos não respondendo ou retirando-se. Tomemos um exemplo para comparação. Suponhamos que o astrônomo Esse é o Árago, exemplo. quando vivo, se apresentasse numa casa onde sua pessoa não fosse conhecida e que o tivessem interpelado. Assim, dizeis que sois árabe? Mas como não o conhecemos, dignai-vos a nolo provar, respondendo às nossas perguntas. Resolvei tal problema de astronomia. Dizei-nos vossos sobrenomes, nomes, os de vossos filhos, o que fazieis São as perguntas em que... tal Tá dia, vendo? a tal hora e etc. São as perguntas que faz o coitado do espírito, que aí vai fazer o coitado do espírito. E que às vezes ele se sente mal por isso. Entendeu? Porque pela falta de confiança da pessoa. Aí imagina meu irmão, me manda uma mensagem me chamando de mãe. E aí a minha falta de fé eu pego, não, moço, não é meu irmão, rasgo, não é meu irmão. Porque eu não sou mãe dele, eu sou irmã dele. Mas olha a minha falta de fé e a falta de confiar e saber que se eu frequento a casa espírita, eu sei que eu não estou vivendo só hoje. Quantas vidas atrás eu já vivi? E que vida que ele que eu fui mãe dele, entendeu? E ali tá. Aí você fica assim. Mas não, eu tenho fé e eu agradeci a carta, eu guardo a carta com muito amor e carinho e sei que é meu irmão, entendeu? Entendi agora. E você tirou uma grande dúvida, porque se uma mãe mandou uma mensagem para mim, eu ainda tenho minha mãe encarnada, que mãe foi essa? Teve várias existências. Olha, Sim. assistir essa aula é bom, né? A aula o livro dos médiuns, ele é muito importante para nós, que para os médiuns é muito importante que a gente tenta aprender pelo menos uma frase dessa, que nem o seu altivo diz que uma frase faz uma palestra, então que a gente entenda uma frase. Isso é muito bom. Toda vez que a gente passa por aqui, a gente aprende uma coisa. Um exemplo, eu tem certas coisas que eu não gosto de falar, mas quando isso me comove muito, às vezes eu falo, eu passo para o seu Newton, o nosso professor que não está aqui. E eu passo as coisas para ele, que ele me ensina, sabe? E ele me direciona o que eu tenho que fazer. E certas coisas, como aí eu vi uma coisa, eu conheci uma pessoa e eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu quero ajudar aquela pessoa de qualquer forma. Eu vi nitidamente a pessoa sendo minha mãe. E aí, agora você vê, se essa pessoa desencarna, manda mensagem, ou pode vir até através de mim mesmo, entendeu? Dizendo, eu sou sua mãe, isso assim, estou aqui. Olha, eu vou falar assim, que minha mãe, se a minha mãe está viva, entendeu? Olha a confiança que você tem que ter na espiritualidade, na vida, entendeu? A confiança que a gente tem que ter. Isso é muito bonito, a doutrina espírita é linda, gente. É por isso que eu estou falando, entendimento que eu não tinha, porque eu fui em um lugar há muitos anos atrás e lá eles disseram, sua mãe falou para você mudar o seu caminho. Aí os meninos, viu? Sua mãe falou. Eu falei, mas minha mãe tá viva, como é que minha mãe falou o quê? Não acreditei. Tadinha da mãe dela. Talvez é até a avó dela que já foi mãe dela. Eu não acreditei, entendeu? Mas pode ser a mãe mesmo de outras existências. Sim. Por isso que eu tô falando agora. Eu falei, nossa, tu tirou uma coisa que... Sim, isso acontece. Continua, né? Pois bem,
Como espírito, ele fará o que teria feito quando vivo, e os outros espíritos fazem o mesmo. Entenderam? Do mesmo jeito que tem pessoas que, mesmo a perguntas sendo impróprias, eles respondem, tem aqueles que simplesmente te viram as costas e vão embora. Isso. Faz a mesma coisa, não dá pergunta. Tem certas perguntas que quando a gente evoca, supondo, é o diretor mediúnico da casa, que é o seu Newton, aí evoca o seu altivo, que é o guia dessa casa. Aí o que? Tem certas perguntas, eles respondem, mas tem certas perguntas que eles se calam, entendeu? E não responde, porque ele vê que a pergunta não foi legal. Você está entendendo? Supondo, aí eu vou perguntar para o espírito, olha, qual casa que eu devo de comprar? Principalmente coisas materiais. Eu já vi que eles se fecham muito quando a gente pergunta por coisas materiais. Eles ajudam, entendeu? Está te ajudando, você não está sozinho. Que é uma coisa que a gente tem que ter fé e confiança, porque a gente tem a fé que Deus existe, que nós estamos sendo ajudados na nossa vida. Em tudo na nossa vida nós estamos sendo ajudados. E aí o quê? Quando a gente vai com essa pergunta para eles, eles falam, ué, cadê a fé dela? Né? Mas aí eu sempre, quando eu faço alguma pergunta assim, sabe, principalmente assim, quando que eu vou me casar? Entendeu? Eu sei que eles não me respondem, aí eles ficam olhando para vai, neném. Eles não querem saber dessas coisas. Eles falam assim, ó, isso aí é com você. Tenha fé só e acredita e siga seu caminho. Vamos. Enquanto os espíritos recusam-se a responder às questões pueris e extravagantes que se teria escrúpulo em lhes dirigir-se, semente, eles dirigir-se fossem vivos. Eles dão muitas vezes de si mesmo e espontaneamente provas irrecusáveis de sua identidade, de seu caráter, que se revelam em sua linguagem, pelo emprego de palavras que lhes eram familiares, pela citação de certos fatos, de particularidade de suas vidas, algumas vezes desconhecidas dos assistentes, e cuja exatidão pode ser verificada. Isso. Pode ser verificada. Ó, às vezes uns quer botar detalhe, que é isso que eu estava falando, que aí vem conta, fala da vida dele. Uns se sentem envergonhados, não querem dar detalhe, falar sobre a vida, entendeu? Nós vemos isso aqui na mesa mediúnica. Quando vem espírito suicida, tem certas coisas, né, que o espírito não quer falar. Tem uns que às vezes ele não quer nem dizer o nome. Olha só, entendeu? Olha como que é o mundo espiritual que nós não temos noção, né? Só sabemos que é o dobro da Terra, que é maior do que a Terra, que a Terra assim, o mundo espiritual assim. Então a gente sabe que é enorme. Vamos continuar. As provas de identidade ressaltam, além disso, de uma porção de circunstâncias imprevistas que nem sempre se apresentam de imediato, mas na sequência das conversações. Isso. É isso aí, entendeu? Que às vezes vem, eu acabei de desencarnar, aí querem me chamar para dar notícia, aí Nenéia aqui vai psicografar, vai lá, me faz umas perguntas, bota lá no papel o que eu escrevi, tem coisa que eu não quero. Aí tem a Aninha, minha filha, Aninha abusada,
ela vai chegar, não, eu quero saber isso e isso que a minha mãe está falando. O que é que a minha mãe está falando? Aí a Elinéia vai e fala, não, está dizendo isso e isso. E eu pego e me calo, não quero passar o que ela está perguntando, entendeu? Ou às vezes, para ela saber que é eu falo, olha, fala com ela que eu estou vestida com vestido longo, que o mais eu gosto de usar, um pano aqui. Aí a Elinéia vai e fala, ó, ela tá assim, assim, assim. Aí pronto, a Aninha vai ter a certeza, entendeu? Depende do espírito, que não são todos que faz isso. Às vezes é uma coisa simples na psicografia. Eu vou escrever, você parece que é minha mãe. Só nisso aí ela já vai identificar a mãe dela, que é uma coisa que elas sempre falam. Uma parece ser a mãe, parece ser a filha parece ser a mãe, né? Isso, Aí ela já vai... Porque no meu caso, não. A psicografia não poderá ser feita por mim, porque eu já conheço esse fato. Mas seria uma pessoa que ela nunca viu, nunca conviveu com elas. Como é que essa pessoa sabia? É verdade. Vai. As provas de identidade ressaltam, além disso, de uma porção de circunstâncias. Eu já li, não? Já leu, até aqui embaixo. Agora vamos para o outro. 159, e nós já estamos acabando, né? Falta 10 minutos, tá ótimo. Nós paramos, vai para 259, né, tia? Então nós vamos parar por aqui, entendeu? Ah, tá. Isso. Vai, Nenê. Convém, portanto, esperá-las, sem as provocar, observando com cuidado todas as que podem decorrer da natureza das comunicações. Ver o fato relatado no item 70. Isso aqui é o quê? Que às vezes eu acabei de encarnar, eu ia falar sobre isso, nem falei também. Se eu acabei de desencarnar, aí a pessoa me evoca. E às vezes eu muito pouca coisa. Aí vem um guia, porque às vezes eu nem posso vir. Aí vem e fala assim, olha, a irmã manda dizer que fazem prece por ela. Pronto, botou final, um guia espiritual. Aí a pessoa, só vai me dizer essa palavra? Porque eu ainda não estou pronta para dar notícia. Quem assiste o nosso lar vê a preparação que foi do Chico aqui na Terra, o nosso lar está lá direitinho, do Chico aqui e do André Luiz no plano espiritual, para psicografar através do Chico, que é esses livros ali, essas obras lindas ali que tem de André Luiz com o médio Chico, que é o Chico Xavier. Entendeu? Então, quem assiste o nosso lar, prestando atenção em todos os detalhes, vai ver essa preparação da espiritualidade superior com os dois. Tanto faz com o médium, quanto faz com o espírito. Espírito não vem assim, vou lá dar mensagem, vou lá psicografar através dele. Não é assim. É uma coisa muito difícil. E outra coisa, o médium tem que estar muito preparado para receber esses espíritos elevados. Eu vejo isso que eu vejo assim, eu estou aqui, vai fazer 5 anos que eu estou aqui na casa, 5 anos eu estou pedindo ajuda, 5 anos eu tô firme, em tudo, firme em tudo. 5 anos, todos os dias eu estou aqui, das 6 da manhã, se alguém vir aqui às 7, vai me encontrar, até às vezes 10 horas da noite. E o que acontece? Eu ainda não me acho preparada para vir esses espíritos, entendeu? Eu não me acho preparada. Porque é difícil quando o espírito, você está... Principalmente a mensagem da reunião pública. É uma coisa muito difícil. Eu tenho que estar
me dedicando o máximo a essa espiritualidade para poder receber as palavras deles. Ainda vem assim, ó, eu já vi 2 vezes, a mensagem veio desse jeito. Um espírito ditou para o outro e o outro passou para mim. Entendeu? O outro se veio até mais perto para passar para mim. Eu vi nitidamente isso. Porque é difícil. E às vezes eu falo muito para Nené, eu falo para os outros, falo assim, olha, se o médium, não vem esse médium dizendo, tomou uma bronca ali, eu tomei uma bronca, já era. Não vai ter santo que vai chegar aqui pertinho de mim para dialogar. A não ser os santos ali da rua, que aí vai ferver em volta de mim. Não estou te falando? Vamos logo, sai disso aí. Que é assim que eles falam. Entendeu? Que é aí que a gente tem que estar vigilante. Quando vier essa harmonia, porque a gente está... Nós estamos aprendendo, somos encarnados falhos, muito falhos, que nós não somos o Sou Altivo, o Chico, entendeu? Então, há essa possibilidade. Então, por isso que temos que manter a vigilância, fazendo prece o tempo todo. Porque quando vier esse sentimento de harmonia, esse sentimento ruim, a gente fazer uma prece e falar, Senhor, toma conta do meu sentimento, não estou bem. Não deixe que maus espíritos se aproximem de mim. Porque nessa vigilância eu posso sair ali e um montão me acompanhar. Entendeu? E me deixar eu e minha família mal. Porque eles estão para isso. Vou fazer a prece para terminar, né? Não. Oi? É uma história que fala. Ah, tá. Vamos ler aqui o item 70 para a gente poder terminar. Tá? No navio da Marinha Imperial Francesa, ancorado nos mares da China, toda a tripulação, desde o marinheiro até o Estado-Maior, ocupavam-se em fazer com que as mesas falassem. Tiveram a ideia de invocar o espírito de um tenente desse mesmo navio que morrera havia 2 anos. Ele veio e, depois de diversas comunicações que encheram todo mundo de espanto, disse o que se segue através de batidas. Peço-vos insistentemente que mandeis pagar a soma de... ao capitão. Indicava a cifra que lhe devo e que lamento não ter podido reembolsar-lhe antes da minha morte. Olha que coisa bonita. Ninguém conhecia o fato. O próprio capitão havia esquecido este débito, aliás, mínimo, mas procurando nas suas contas, ali encontrou a menção da dívida do tenente e cuja cifra indicada estava absolutamente correta. Nós perguntamos do pensamento de quem esta indicação podia ser o reflexo. Entendeu que coisa bonita? O espírito provou totalmente que era ele. Ele quis dar a mensagem, já tinha desencarnado há 2 anos. Então ele quis dar a mensagem, ainda pediu para pagar a conta que ele tinha deixado sem pagar. Olha que coisa bonita, né? Uhum. Ele deu várias mensagens. Eu acho que eles não estavam acreditando, não estavam confiantes que era ele. Aí quando ele falou isso, que ele foi lá verificar se era verdade, aí pronto, e ele mesmo. Entendeu? Então são essas coisas. Quer fazer a prece, né? Então vamos terminar. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Mestre amoroso, nós agradecemos por mais esta manhã de estudo em torno do Livro dos Médiuns. Agradecemos a espiritualidade amiga pelo amparo nessa aula. Agradecemos a Dona Lourdinha, Seu Altivo, Dona Ivone, Leon Denis, Allan Kardec e todos os demais que sustentam a coluna de espírito do nosso SEAP. Agradecemos em nome de Jesus
em nome do amor que vibra nessa casa, em nome de Deus, nosso Pai, que damos por encerrados estudos em torno do Livro dos Médiuns da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus.